Bem-vindo a mais uma aula do curso de MuleSoft do Zero ao Developer. Para a agenda de hoje, nós vamos ver os códigos de resposta a requisições HTTP. Primeiro, é importante entender que os códigos de resposta HTTP eles são divididos em 5 grupos. Cada grupo é composto por códigos contendo 3 algarismos, onde o primeiro algarismo ele faz referência ao grupo correspondente. Por exemplo, códigos iniciados com 1 pertencem à categoria informacional. Códigos iniciados com 2 a categorias de retorno com sucesso. Códigos iniciados com 3 a categoria de redirecionamento. Códigos iniciados com 4 a categoria de erros pelo lado do cliente. Códigos iniciados com 5 a categoria erros do servidor. Agora nós vamos ver alguns dos códigos mais comuns que utilizamos em requisições HTTP. Inicialmente, nós vamos ver os códigos de sucesso, que estão nesta tabela em verde, onde o 200 ele é o retorno para uma requisição que foi feita e processada com sucesso, no caso, um status OK. Ele é geralmente utilizado para o retorno do GET, do método GET, e para o método PUT. O código 201 criado, ele é utilizado pelo POST, pois o método POST é utilizado para criar um recurso, e também pelo método PUT, pois o PUT, como nós vimos, ele pode fazer a atualização, caso o recurso exista, e caso o recurso não exista, ele pode fazer a criação do recurso, devolvendo então o código 201 criado. O 204, que é referente ao no content, ou seja, a operação foi realizada com sucesso, mas não está sendo retornado nenhum valor no corpo da mensagem. Ele, por exemplo, pode ser utilizado com PUT, quando uma atualização é feita, além do 200, pode ser utilizado o 204, ou no delete, quando uma exclusão é realizada e então é informado o código 204 em que ela foi realizada com sucesso. Já nessa tabela em azul, nós vemos 2 códigos referentes ao redirecionamento, onde o 301 é referente ao redirecionamento permanentemente, ou redirecionamento permanente, e o 302 referente ao redirecionamento temporário. É importante frisar que sempre que retornamos um código do grupo 300, ou seja, 301, 302 e outros, é importante devolver a informação para a qual nova URL deve ser feita a requisição. O 401, aqui nós já entramos na parte de erros pelo lado do cliente, onde o 401 nós temos um não autorizado. O 403, acesso negado. Talvez você tenha até sido autorizado com o seu usuário e senha, mas aquele recurso em específico, o acesso está negado para você. O 404, que é o recurso não encontrado. Por exemplo, se você digitou a URL, o endpoint, com algum caractere errado, então esse endpoint ele não vai ser encontrado. E o 405 com o método não permitido. Isto ocorre quando você, por exemplo, por uma falha, deveria estar fazendo uma requisição em um método GET, por exemplo, mas a sua requisição está sendo feita com o método POST. Então, você vai ter um erro de método não permitido. É importante lembrar que os erros por parte do cliente, eles são corrigidos pelo cliente. O cliente, quem está fazendo a requisição, tem a possibilidade de fazer a correção para que a requisição seja feita corretamente. Já os erros do lado do servidor, que nós vemos nesta parte vermelha abaixo,
quem está fazendo a requisição muitas vezes não tem acesso para fazer a correção. Então, teria que efetivamente solicitar a correção pelo lado do administrador do servidor. Vamos iniciar com 501, que é referente ao erro não implementado, que significa, por exemplo, que pelo lado do cliente, a requisição ela foi feita a um endpoint válido e com o método correspondente de forma correta, porém, uma vez que essa requisição ela é recebida pelo servidor, o código 501 é devolvido porque existe um endpoint, porém a implementação não foi realizada. Então, o desenvolvedor pode devolver de imediato este código de resposta para o cliente para demonstrar que a implementação não está realizada. O 502, Bad Gateway, é referente a uma requisição que é feita ao servidor, porém, este servidor, fazendo o papel de proxy ou de gateway, ele se comunica com um outro servidor para que este faça o processamento, e nesta comunicação, a resposta devolvida pelo servidor responsável por fazer o processamento não é uma resposta compatível com aquilo que se espera do gateway. Então, neste caso, é devolvido um erro 502. O erro 503, ele pode ser devolvido, por exemplo, quando uma requisição é feita, porém o serviço ou o servidor ele está fora do ar ou está em manutenção. O 504 é referente a uma solicitação que foi feita pelo cliente de forma correta, porém o gateway não consegue se comunicar com o servidor responsável por executar ou por processar o teu pedido. Então, por ocorrer esta falha na comunicação, é devolvido um gateway timeout, ou 504, para o cliente. Aqui à direita nós vemos a resposta e o método para cada situação de sucesso. Por exemplo, o get ele vai te retornar um 200 em caso de sucesso, um post 201 criado em caso de sucesso, o put um 200, 204 ou 201 em caso de sucesso e o delete um código 204. Assim nós encerramos o conteúdo de código de respostas HTTP e nós nos vemos na próxima aula.